Você já reparou que tem dias que parece que o trabalho flui, que é uma beleza, mas tem dia que parece que você fica, vai, tenta e nada flui, não sai nada da cachola. Então eu vou explicar um pouco sobre por que que isso acontece. Eu sou a Luciane do Gerenciação e bem-vindo ao meu canal. Assim como muitas pessoas, eu também já tive diversos dias que parecia que nada do que eu fazia estava sendo produtivo. Eu passava várias horas lendo o mesmo parágrafo ou tentando executar a mesma atividade e não saía do lugar. E eu não entendia por quê. Até que um dia uma amiga minha, a Bianca, ela me indicou um livro que mudou minha vida, assim, e eu mudei totalmente a rotina do meu trabalho. O nome do livro é Gerenciando a Si Mesmo. Esse livro é uma seleção de artigos da escola Harvard, onde ele vai falando várias formas de você otimizar o seu tempo. E uma das formas é exatamente respeitar o seu tempo de produzir, o tempo que o seu cérebro está pronto para executar atividades complexas, o tempo que ele está pronto para executar atividades mais mecânicas. Então, a primeira coisa, você tem duas atividades que você pode categorizar: atividades complexas e atividades mecânicas. Daí lá ele explica que o seu cérebro, no período da manhã, é o horário que você tem mais produtivo. É quando você consegue se concentrar melhor, quando você consegue ter ideias e o seu raciocínio funciona muito melhor. Isso é comprovado cientificamente. Então ele explica: se você tem atividades complexas, se você precisa, sei lá, analisar um relatório, se você precisa executar, produzir uma atividade complexa, qual o melhor período para você executar? Nas primeiras horas da manhã. É o melhor horário, é a melhor forma de você produzir. E atividades mais mecânicas você executa quando? Nos outros horários, de preferência. Por exemplo, geralmente próximo da hora do almoço é o horário que o pessoal já está um pouco mais disperso. Por quê? Porque já está pensando que vai sair para almoçar, já vai dar uma pausa no trabalho. Próximo do horário de ir embora, é a mesma coisa. Então, o que você pode fazer para deixar o teu tempo mais produtivo? Você encaixa em horários mais improdutivos. Como você vai fazer? Eu queria que você olhasse como que é a tua rotina de trabalho. Qual é o teu horário mais improdutivo? Então, eu já sei qual é o meu horário mais improdutivo. Quando dá por volta de 10 horas da manhã, eu já começo a ficar meio agitada, porque começa a me dar fome. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer o que o livro me recomenda, né? Atividades mais complexas logo no começo da manhã. Então, quando dava por volta de 10 horas e eu tava com fome, eu começava a me agitar e não conseguia concentrar mais em nada. Então eu levantava e às vezes ia conversar com uma pessoa, ou ficava saindo toda hora, levantando para pegar café, levantando para pegar água. Então o que eu fiz? Eu incluí um intervalo entre os dois tipos de atividades. Isso aqui foi uma categorização que eu fiz baseado no que eu aprendi nesse livro, tá? Daí o que eu incluí, ó? Um intervalo. E aí foi, na verdade, foi uma mescla de dois livros. Foi o Gerenciando a Si Mesmo, que me explica, que eu consegui entender quais eram os períodos que eu poderia encaixar para poder realizar atividades de uma forma mais produtiva, e o Poder do Hábito. O Poder do Hábito me fez entender o seguinte, que eu precisava incluir intervalos no meu horário de trabalho, porque eu tentava incluir essas duas atividades de uma forma sequenciada. Só que no meio do período eu tinha fome, e a fome me tornava improdutiva a partir de mais ou menos 10 horas da manhã. Então eu começava a levantar, eu começava a conversar. Inclusive tem um amigo meu que trabalha comigo que ele ficava muito indignado porque era mais ou menos a hora que eu ia lá atrapalhar ele e começava a conversar. Mas por quê? Porque eu sentia fome e não conseguia perceber que eu não estava organizando direito o meu horário de trabalho. Então, quando eu identifiquei isso aqui, e sabendo que a minha atividade complexa ela é bem mais produtiva de manhã, e eu constatei isso porque eu fiz isso já tem mais ou menos 2 anos que eu comecei a executar as atividades complexas no primeiro período da manhã. Daí o
que eu fiz quando eu identifiquei isso aqui? Poxa, a partir das 10 da manhã até meio-dia, eu não tô conseguindo executar o que eu tenho pra fazer. Por quê? Porque eu tô ficando dispersa. Mas por que eu tô ficando dispersa? Porque eu sinto fome. Então eu comecei a levar comida. E aí, depois de comer, eu fazia um intervalo e conseguia finalizar as minhas atividades mais mecânicas, que era responder e-mail, agendar reunião, ou participar mesmo de alguma reunião, porque dependendo da reunião, não necessariamente é uma atividade complexa para mim. Se eu não estou conduzindo a reunião, se eu estou indo para uma reunião que eu só participo, então ela não é fundamental para mim. Então, encaixa como atividade mecânica. Essa identificação dos meus horários improdutivos me permitiu identificar quais são os melhores horários que eu consigo produzir mais. O que isso mudou na minha vida? Para mim, antes o que eu levava 6, 7 horas para produzir, eu comecei a reduzir esse tempo para 2, 3 horas. Por quê? Porque eu comecei a usar o tempo otimizado. Eu comecei a usar um horário que eu realmente estava mais concentrada. E de fato, de manhã, quando eu ainda estava trabalhando na Valec, às vezes eu chegava às 7 da manhã. De 7 às 9 da manhã, às vezes eu produzia o que antes eu não produzia o dia inteiro. Então, assim, pra mim, pelo menos, foi uma mudança muito significativa. Não sei se o teu caso é exatamente das pessoas que não acreditam que o trabalho de manhã faz a diferença. Hoje eu acredito muito que trabalhar cedo e desenvolver as atividades no primeiro período da manhã, elas fazem toda a diferença. Então, assim, se você é uma pessoa que não acredita nisso, o que eu te recomendo? Que você consiga identificar os seus horários improdutivos e daí fazer essa adequação para saber quais são as minhas atividades mais complexas e em que horário eu vou colocar elas. Em que horário eu vou encaixar para poder fazer as minhas atividades mais complexas. Se o teu horário improdutivo é de manhã, o que eu já ouvi muitas pessoas falarem que, poxa, de manhã não funciona, não adianta começar comigo de manhã, que de manhã não rola. Tudo bem, então identifica, esse é o teu horário improdutivo, então coloca atividades mecânicas. Colocou as atividades mecânicas, fez, executou e tudo, faz a verificação. Não só acredita no que você acha, não. Faz a verificação. No teu horário produtivo, o que você tá melhor, você realmente está produzindo o seu máximo? Se sim, ótimo. Se não, então tenta fazer isso, ó. Tenta colocar nas primeiras horas da manhã. Eu vou colocar o link do livro, da referência do livro aí embaixo, na descrição, para que caso vocês tenham interesse em conhecer esse livro, ele é uma seleção, são muito boas, não é merchan, é porque eu já li, eu gostei muito, tanto O Poder do Hábito quanto o Gerenciando a Si Mesmo. É isso aí, então vamos aprender a usar melhor o nosso tempo, porque afinal de contas o nosso tempo é o recurso finito que a gente tem. Então ele tem que ser bem aproveitado, não só para o nosso trabalho, mas para a nossa vida. Eu sou a Luciele de Gerenciação e até o próximo vídeo.